Ligado aqui no nosso canal MOTV e bora falar aqui desse pós-jogo, né? Desse pós-título, porque o Sport é campeão pernambucano, tetracampeão pernambucano em cima do Náutico, aqui mesmo nos aflitos. E um jogo que teve de tudo a favor do Sport, né? O Náutico fez a sua pior partida, podemos afirmar dessa maneira, deste campeonato. O Náutico tomou 3 gols, né? E tomou 6 gols em 2 partidas nesta final do Pernambucano. Vamos falar sobre esse tema, vamos trazer outros assuntos, mas antes se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Olha, vamos falar desse jogo, né? O Náutico que foi a campo para essa partida com uma diferença, com uma mudança. O Auremir entrou de frente, não era pelo menos aquilo que a gente vinha trazendo durante a semana, aqui mesmo nesse canal, o pré-jogo que a gente fez, a gente falava que o Náutico poderia mexer nessa onzena, mas não ter a entrada do Auremir. Não foi falado sobre o Auremir. Foi falado a provável entrada ali do Matheus Silva, né, que acabou entrando ali no jogo, ele que foi titular, depois de fazer aquele gol no finalzinho, lá na Ilha do Retiro. Mas aqui vimos o Náutico entrando com a diferença, entrando com o Auremir em campo, e aí, meu amigo, eu lhe conto, viu? Que jogo fraco do Náutico. O Sport foi superior ao Náutico nos dois tempos. O que o Náutico fez na Ilha do Retiro, o Sport fez aqui, nos aflitos. Só que existe uma diferença. No jogo da Ilha, o Náutico teve várias oportunidades e não fez os gols. Aqui, o Náutico deu espaço, o Sport foi melhor e colocou o gol aí para o fundo do barbante, fez os gols esses que deram ao Sport o tetracampeonato pernambucano dentro dos aflitos, na presença de mais de 16 mil torcedores hoje aqui presentes. Olha, e aí a gente falando um pouquinho sobre o jogo, né? Falando mais sobre o jogo, o time do Sport foi aquela escalação, né, que a gente vinha trazendo mesmo no pré-jogo. Teve ali o Thiago Couto, deixa eu só pegar aqui minha filhinha para lembrar. Thiago Couto, Augusto Pussi, Marcelo Benevenuto e Marcelo Aju. Marcelo Aju foi a novidade desse time do Sport hoje. A lateral esquerda com Felipinho, o meio campo com Zé Gabriel, Zé Lucas e o Iago Felipe. E o ataque com Gustavo Maia, Yuri Castilho e Barleta. Essa foi a equipe do Sport. E esse time sufocou a saída. O Náutico não conseguia dar 2 passes. Aquilo que o Náutico fez com seus adversários, não conseguiu fazer com o Sport hoje, jogando em casa, jogando na presença do seu torcedor. O que chamou muito a atenção. O Hélio dos Anjos, agora há pouco, na coletiva de imprensa, ele se atentou a dizer que a culpa foi dele. Tudo que aconteceu hoje é culpa dele. Ele não se atentou a culpar ninguém, porque o Náutico teve a saída ali do Dodô, foi expulso, tá? E uma expulsão que beira a irresponsabilidade. O Náutico já tinha sofrido o primeiro gol, o Sport era melhor do que o Náutico, o Sport atacava pelos lados, o Náutico não conseguia se encontrar, Barleta atacando, fazendo a reversão ali com o Yuri Castilho, que fez o gol de cabeça, por sinal, esse atleta cresceu muito, né, nessas 2 partidas, marcou 2 gols em ida, lá na Ilha do Retiro, e marcou 2 gols aqui hoje, nos aflitos. E aí vimos, de fato, um Sport superior ao Náutico. Eu falava no pré-jogo que, na minha opinião, o Sport não era o favorito. E o Náutico era o favorito. Mas eu atentava para um seguinte: ser favorito e ser campeão, existe uma distância muito grande. Tá? Às vezes, o time está mais encorpado, está mais entrosado, o adversário ainda está no processo de construção, porque eu venho falando sobre isso. O Sport ainda é um time em construção. Peças vão chegar nesse esporte, peças vão sair, que é natural. Mas eu vi o Náutico favorito por tudo que o Náutico construiu na primeira fase da competição. O Náutico teve 88% de aproveitamento, tá? O Sport teve bem abaixo disso. Então, assim, o Náutico só tinha sofrido uma derrota na competição. E a segunda foi hoje, mais uma vez em casa, na presença do seu torcedor. Foi aquele jogo contra o Retrô. O Náutico perde aquele jogo por 1-0 e hoje voltou a perder aqui nos aflitos. E aí a perda hoje, a derrota hoje, ela é mais pesada, ela é mais sentida, porque aí é uma perda de um título. É a perda de um time que buscava um título na presença do seu torcedor depois de 52 anos, coisa que não aconteceu na noite de hoje. Então, o Sport foi merecedor por tudo que
fez. Destaco a partida do Zé Lucas, que é um garoto que está ainda sem ritmo, está voltando aos poucos, mas foi muito importante. O coletivo do Sport funcionou muito bem, enquanto o coletivo do Náutico deixou muito a desejar. E as peças individuais do Náutico não apareceram. Por exemplo, o Dodô. O Dodô não sumiu apenas nesse jogo. Ele sumiu no jogo contra o Santa Cruz, que o Náutico vence, e o jogo de ida. Então, assim, foi um atleta que, além de ter sumido no jogo, ele conseguiu ser expulso. E ao ser expulso, ele prejudicou diretamente todo o sistema defensivo do Náutico, todo o sistema de criação. O Auremir não entrou em campo. Segundo o Hélio dos Anjos, ele entendeu que 2 treinos que foram realizados no meio da semana passada deram condições para que o Auremir fosse o titular no lugar do Samuel. Na minha opinião, ele errou. Esse entrosamento, tendo ali Samuel, o Wenderson e Dodô, funciona muito mais com o garoto da base. Tá? Ele consegue ser mais... ele destrói mais os contra-ataques do adversário. Ele também constrói. Então, assim, na minha opinião, acho que ele se equivocou ao ter colocado o Auremir no lugar do Samuel. Mas ele entendeu que não. Ele entendeu que no treino, e aí a imprensa lá não acompanha o treino, propriamente dito ali, o trabalho tático, a gente não vê esse treino. E quando vai no CT, só vê pequenos momentos, né? Então, é isso que acontece, tá? Enquanto eu estou gravando esse vídeo agora, tá tendo ali uma pressão nos jogadores que estão deixando aqui os aflitos. A torcida do Náutico cobrou muito, mas muito mesmo. Porque o Náutico tinha na cabeça os jogadores, não os jogadores, mas a torcida do Náutico, que o Náutico era o favorito. Eu volto a dizer, eu falei isso várias vezes, que o Náutico era favorito. Mas o futebol não é só feito de favoritismo. Eu vi que hoje um time querendo ser campeão e o outro, de alguma maneira, jogando para ser, quem sabe, ali um vice-campeão. E foi isso que aconteceu. O Hélio falou que hoje o Sport foi mais assertivo. O Sport foi mais competente, em outras palavras. Até concordo com ele. Mas o time dele não jogou. O time dele deixou muito a desejar. Vinícius tentou, Paulo Sérgio não apareceu no jogo. O Náutico viveu de estar voltando a bola com a participação de Muriel. E é nessa forçação de erro que acontece o gol a favor do time do Sport ali com Yuri Castilho. Porque o Náutico tenta sair jogando e erra ali na saída e o gol acontece. Vai sair o segundo gol saiu logo na sequência após o Náutico perder o Dodô. O gol acontece, tá? E esse gol aí praticamente selou o título do Sport e a derrota do Náutico e a perda do título do Náutico aqui nos aflitos. Segundo tempo, o Náutico voltou com 1 a menos, tentou de alguma maneira, fez várias mudanças, foram 3 mudanças. Saíram Arnaldo, Auremir e também o Wenderson. O Auremir saiu, o Arnaldo também saiu e o Todinho saiu. Entraram o Saraiva, que saiu puxando ali da perna. Entrou também o Luiz Felipe e também o Reginaldo. Foram esses atletas que entraram, ou seja, entrou um atacante, um volante e o lateral direito. Porque o Arnaldo havia sofrido um cartão amarelo, o Hélio pensou, não, vou tirar para não ter um risco de perder mais de um jogador. Mas pouco criou, o Náutico ainda tentou, buscou, mas o Sport jogou com o resultado debaixo do braço, foi melhor, foi superior, buscou, tentou e fez o terceiro gol, já no abafa e já estava na reta final, um pênalti claro, Yuri Castilho cobra o pênalti, faz o gol e o Sport se consagra campeão. Então, merecedor, tá? O título do Sport. O Sport mereceu o título pelo que fez. O time do Sport evoluiu muito do último jogo para cá e o time do Hélio dos Anjos acabou evoluindo. Então, vai ter agora essa parada. O Náutico só estreia no Campeonato Brasileiro da Série B no dia 22. A reapresentação do Náutico só acontece na próxima quinta-feira. Então, o Náutico vai precisar preparar. E aí, um detalhe importante sobre o Náutico. O Náutico tem 4 jogadores na casa. Durante essa semana, o Náutico deve oficializar esses jogadores. O goleiro Arthur, o Bruno Henrique, que é o Gustavo Henrique, que é zagueiro. Tem também o meia Felipe Cardoso e tem também o Vitinho, que é meia, vem emprestado do Cruzeiro. Esses atletas já estão trabalhando, já estão com o grupo e durante essa semana serão
oficializados pelo Náutico. O Náutico está no mercado. O Hélio dos Anjos falou da dificuldade do Náutico, falou sobre o Carlinhos. Aquilo que eu estava falando na TMC se confirmou hoje. O problema do Carlinhos não voltar para o Náutico é que o Noroeste disse que não. Foi 450 mil para ir para o Criciúma, para ir para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino pagou ao Noroeste. Então foi isso que aconteceu. E a gente já vinha falando que estava acontecendo esse leilão. Era um leilão, claramente isso é um leilão. E o Náutico queria trazer o cara na base da amizade. E não deu certo. Não deu certo. Então, o Náutico perde Carlinhos, não está no mercado, vai buscar reforçar, vai buscar um volante. E o Náutico está tendo algumas dificuldades. O Sport é festejar, mas essa festa existe uma pausa, porque na quinta-feira o Sport já tem o Anápolis pela terceira fase da Copa do Brasil, na Ilha do Retiro, às 9h30 da noite, e é um jogo muito importante. É a festa do torcedor, o dos jogadores com os seus torcedores, que pode vir também uma classificação, e aí será uma festa completa, tanto do título. O Sport conseguiu o seu título de número 46, e o Náutico vai passar mais um ano sem conseguir título aqui nos aflitos. Era uma possibilidade do Náutico quebrar uma sequência ruim. O Sport ainda fez algumas mudanças no segundo tempo, o Cleison entrou, teve a entrada também do Pedro Martins, o Depena entrou também, o Max entrou também, tá? E o Sport é merecedor do título. Parabéns ao Sport. E ao Náutico não é terra arrasada não, tem muita coisa para ver, para rever. E ao Sport é reforçar. Claro que o título pernambucano tem que ser festejado, mas não pode ser só isso. No ano passado o Sport foi campeão e caiu para a segunda divisão. Então não pode ser pensar nisso. Título importante, agora pensar na Copa do Brasil, vai iniciar a Copa do Nordeste também. Então tem muitas competições ainda para o Leão da Praça da Bandeira. E parabéns ao Roger, porque o Roger conquistou seu primeiro título com a camisa rubro-negra. Estava muito feliz, emocionado. Até falou que a empresa faz muitas críticas, que é um imediativo, é muito imediativo. Essa questão de ser imediato, né? Melhor dizendo, se querer logo o resultado. Mas, gente, futebol é isso. Qualquer pessoa da imprensa vai analisar o jogo, jogo a jogo, evolução a cada jogo. Tá? Não é essa de imediatismo. É que é dessa maneira. A gente sabe que existe um trabalho, a gente sabe que existe ali toda uma preparação, existe o pessoal trabalhando, mas é isso. Futebol é isso. Se cobra jogo a jogo, como hoje o Náutico foi mal e está sendo cobrado por isso e perdeu o título. Agora o Náutico é vice, né, para o Sport vai ficar aí com seu tetracampeonato estadual. É isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo que dá moral pra gente. Valeu e até qualquer momento. Tchau, tchau.